A gastrite é uma doença estomacal que pode se manifestar de diversas maneiras e apresenta diferentes causas, diferentes tempos de duração, diferentes crises e até mesmo diferentes regiões do estômago. De modo geral, a gastrite quase sempre causa dores estomacais, queimação, má digestão, náuseas, vômitos, enjoos e plenitude no estômago, ou seja, a sensação de que o estômago está sempre cheio. Na medicina chinesa, as síndromes do estômago podem ser divididas no padrão de vazio, que são devidos a uma perda do Yang-Qi e diminuição dos líquidos corporais, ou no padrão de cheio, que são provocados por perturbações devidos aos agentes patogênicos, frio, umidade, secura, calor e estagnação do alimento. Esses padrões estão relacionados aos diferentes sinais e sintomas da desarmonia energética do estômago que correspondem à gastrite. Falei no vídeo anterior de um padrão de vazio, a deficiência do Qi do estômago, e hoje vou falar de um padrão de cheio ou excesso, que é o calor do estômago. O calor do estômago pode ser causado pela ingestão exagerada de alimentos de natureza quente e pelo tabagismo ou pelo estresse emocional. E tem como sinais e sintomas principais dor epigástrica, tipo queimação, sede, regurgitação ácida, língua seca e, se for esse o seu caso, e observar a saburra da sua língua, provavelmente ela terá uma coloração amarelada. E por que desses sintomas? Porque o calor no estômago queima os fluidos e, por essa razão, a dor em queimação, a sede e a língua seca. E a condição de calor causa a regurgitação ácida, porque está interferindo na descensão do Qi do estômago, que ao invés de descer, que é o seu movimento natural, ele sobe. E é ácida porque o calor fermenta os fluidos do estômago. E como tratar o calor do estômago na visão da medicina chinesa? Para harmonizar a energia do estômago, tem o ponto de acupuntura, o E36, que é muito importante, e eu já falei sobre ele no vídeo anterior. E para o calor do estômago, podemos acrescentar o ponto E21, que é um ponto local para tratar todos os padrões de excesso do estômago. E o E44, que é o principal ponto distal para eliminar o calor do estômago. E se o calor do estômago está sendo gerado por um estresse emocional relacionado à raiva, frustração e ressentimento, causando irritabilidade, podemos acrescentar o E23, pois é um ponto que, além de regular o estômago, acalma a irritabilidade. Se for por uma preocupação excessiva, aquela que você dorme e fica pensando demais, pode acrescentar o CS6, que tranquiliza o Shen com relação à inquietude e distúrbios do sono. Mas, se o calor do estômago estiver sendo gerado por uma ansiedade proveniente do calor do coração, porque o coração é do elemento fogo, que, de acordo com o ciclo de geração dos 5 elementos, é a mãe de terra que está relacionada ao estômago, onde o excesso da mãe, o coração, elemento fogo,
está passando para o filho, o estômago do elemento terra. E, nesse caso, podemos acrescentar o C7, que é um ponto de sedação, é um principal ponto para a tranquilização do Shen. E pois acalma a mente, acalma o calor do coração e tira a ansiedade. E sobre esses dois pontos, o CS6 e o C7, eu vou deixar um link aqui na descrição com o vídeo da professora Fernanda Amara falando sobre eles. E como os padrões do estômago estão diretamente relacionados com a alimentação, alimentos de natureza morna e principalmente quente para o elemento terra, se consumidos em excesso, causam dor e queimação no estômago. Portanto, devemos diminuir o consumo desses alimentos, mas para aqueles que estão em crise, deve-se evitá-los. E acrescentar alimentos de natureza fresca e neutras do elemento terra. E vou deixar na descrição a tabela com esses alimentos. Lembrar que para manter a natureza do alimento é importante observar o método de cozimento, como expliquei no vídeo anterior. E para o calor do estômago, devemos priorizar alimentos escaldados no vapor ou fervidos, ou seja, um cozimento mais rápido, com fogo mais baixo, com menos pressão, com mais água e menos sal. E evitar especialmente alimentos feitos na brasa, no forno, na churrasqueira ou requentados. E acrescentar o chá verde, o chá de hortelã ou o chá de camomila, que são de natureza fresca, para drenar o calor do estômago. E o chá de espinheira santa, que está sendo bastante utilizado para patologias do estômago, que vou deixar na descrição um link falando sobre ele. E por fim, a prática de exercícios respiratórios ou de meditação, como o Tai Chi e o Qigong, por exemplo, que são essenciais para diminuir o estresse.